Futebol de Verdade com António Tadeia. A minha ideia é que nós temos demasiados jogadores a pensar o jogo de forma individual. E quando digo que pensam de forma individual, não é porque não defendem, não é porque não correm sem bola, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ofensivamente, pensam o jogo de forma individual. Pensam, como é que eu vou resolver isto? Ronaldo pensa assim, Jota pensa assim, o Rafa pensa assim, o Bruno Fernandes pensa assim. E isto tem a ver com o ADN dos jogadores. Bernardo Silva pensa um bocadinho assim, mas já não pensa tanto. Quem é que não pensa assim? Olha, o João Moutinho pensa coletivamente. O João Mário pensa coletivamente. E estou a falar só de jogadores ofensivos, não estou a falar dos que jogam atrás. Até os nossos laterais pensam o jogo de forma individual, muitas vezes também. E a questão é esta, é preciso criar esse contexto que é coletivo. É preciso ter muita atenção aos jogos que ainda falta disputar. A Sérvia vai à Irlanda no início de setembro e joga depois em Portugal em meados de novembro. Em contrapartida, Portugal também tem ainda um jogo para fazer na Irlanda. Esse jogo na Irlanda vai acontecer precisamente antes do jogo com a Sérvia, em 11 de novembro. E daqui até lá são jogos relativamente mais fáceis, porque Azerbaijão fora agora, dia 7 de setembro, e depois Luxemburgo em casa no dia 12 de outubro. Pelo meio, dois particulares com o Qatar, um a 4 de setembro, outro a 9 de outubro. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que Portugal pode até chegar, e em princípio chegará a esse jogo final com a Sérvia, sabendo que provavelmente o empate lhe chega, se calhar nem vai precisar desse empate. Hoje faz manchete no L'Équipe, uma manchete um bocadinho, até inclusive opinativa em demasia, do meu ponto de vista, uma entrevista com Arsène Wenger, que é hoje por hoje chefe do gabinete, creio que se chama Gabinete de Estudos da FIFA, e portanto está encarregue de pensar o futuro do futebol. E Arsène Wenger tem um plano para o futuro do futebol que, pasme-se, prevê um campeonato do mundo a cada 2 anos e um campeonato da Europa a cada 2 anos também, ou uma Copa América a cada 2 anos, uma Gold Cup a cada 2 anos, uma Taça da Ásia a cada 2 anos e por aí fora. Portanto, o que é que passaríamos a ter? Todos os anos, uma fase final de seleções no verão. O Marco Lopes diz que Wenger vai jogar com robôs. Não vamos tão longe. Vamos lá ver. Eu acho que dá para pensar este plano de Wenger de 2 formas. Uma delas, e não é para me gabar, mas quem quiser, eu em breve vou ter que ir buscar esse texto, que escrevi algures lá por 2006 ou 2007. Uma delas é pensarmos assim. Qual é o grande problema desta coabitação seleções-clubes? Do meu ponto de vista, é o facto de isto estar sempre a mudar. E ainda agora tivemos todas essas questões que são, geram suspeição, porque é que o jogador daquele clube foi dispensado e o daquele não foi, enfim, qual é que é o problema? E então quando envolve viagens intercontinentais, pior ainda, não é? Todos os meses os clubes principais perdem 10, 12 jogadores e vão daqui para a Argentina, para o Uruguai, para o Brasil e depois voltam e portanto passam... Os treinadores das seleções dizem que não têm tempo para trabalhar com eles, para criar o tal contexto coletivo que lhes permita fazer das seleções equipas, e é normal, porque eles chegam, jogam, têm 3 dias, jogam, voltam aos clubes. Os treinadores dos clubes queixam-se porque perdem os jogadores durante 2 semanas, todos os meses, ou pelo menos nestes meses em que há competição de seleções, e os jogadores ficam desligados da ideia do clube. Enfim, a minha opinião é diametralmente oposta à do L'Équipe, neste caso, ou à Expressa. Por acaso não li ainda o editorial do Jean-Philippe Leclerc, mas de qualquer maneira, creio que Wenger está a caminhar no sentido correto. E não é por eu ter defendido isto há 12 anos, por várias razões. Primeira, porque é preciso coordenar calendários. Segunda, porque é preciso acabar com este vai e vem de jogadores entre a Europa e a América do Sul, que só favorece as companhias aéreas, não favorece mais ninguém. Eu sei que as companhias aéreas, em fase de pandemia, também precisam de ajuda. Mas caramba, não faz sentido os jogadores andarem aqui a dar voltas ao planeta, emissões de carbono e tal, e coisas só para quê, não é?
para depois chegarmos ao fim e apurarmos metade das equipas que concorreram? É preciso tanto. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.